Dando continuidade então aos assuntos da terceira unidade, vamos ver nessa videoaula, galera, o período então denominado na política brasileira como regência, que é o período de transição entre a abdicação de Dom Pedro I e até Dom Pedro II completar a chamada maioridade, através do golpe da maioridade, e assumir como segundo imperador. Em 1831, uma grande revolta popular que envolvia quase todas as classes expulsou o imperador Dom Pedro I do Brasil. O herói oficial da liberdade e independência do Brasil, entre aspas, também era o governante autoritário que pôs em risco a emancipação do país. Apesar disso, antes de fugir, Dom Pedro negociou com os nossos governantes e conseguiu transmitir o direito do trono do Brasil para o filho, Pedro de Alcântara. O problema é que a incumbência política que mais atraía a atenção de sua pequena majestade era de brincar nos jardins do palácio. Afinal, o herdeiro só tinha 5 anos de idade. Pois bem, enquanto Dom Pedro não tinha tamanho para receber a coroa e ocupava-se com os severos assuntos de pelúcia, o Brasil foi governado provisoriamente pelos chamados regentes. Eles eram os chefes do poder executivo. Daí, o período que vai de 1831 a 1840 ser chamado de período regencial. A Constituição que valia continuava sendo a de 1824, que nós já discutimos. Mas o Brasil vive uma espécie de mini-república espremida entre os reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que seria coroado em 1840. Inicialmente, os regentes eram escolhidos pela Assembleia Geral do Império, depois pelo voto direto censitário. O poder do parlamento, ou seja, da Assembleia Geral, cresceu bastante. Os regentes precisavam da autorização de deputados e senadores para poder governar. Daí, um observador da época, José Justiniano da Rocha, afirmou: regência, ministério, tudo era ela. Entretanto, não devemos nos esquecer que os deputados e senadores não eram eleitos democraticamente. Apenas uma minoria de homens e votavam. Então, não é difícil compreender que, quando houvesse uma rebelião, a Assembleia poderia decretar o estado de sítio, ou seja, suspenderia as garantias constitucionais. O que significava que qualquer pessoa poderia ser presa mesmo sem ter desobedecido à lei. Os jornais poderiam ser fechados, as tropas assumiriam o controle das ruas. Na época da independência, os brasileiros haviam se juntado contra o inimigo comum a todas as classes, a exploração colonial, ou seja, a exploração de Portugal. E depois, como manter um país então dividido em ricos proprietários de terras e homens pobres, em homens livres e homens escravizados, com províncias tão diferentes como, por exemplo, Pernambuco e Minas Gerais? Como evitar que o Brasil se dividisse em uma porção de países de língua portuguesa, como aconteceu, por exemplo, na América de fala espanhola? De acordo com alguns pensadores políticos, a união nacional pode ser alcançada por meio da democracia, que dá oportunidade para os desfavorecidos transformarem a sociedade em proveito de todos, ou pode favorecer apenas uma minoria da sociedade. Neste caso, muitas vezes a união só pode ser garantida por meio da violência. A regência brasileira vive uma época politicamente turbulenta. Estouraram várias revoltas contra o governo central, o governo do Rio de Janeiro. Motins, rebeliões, guerra civil, como a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a guerra dos farrapos, ou farroupilha. Brasileiros enfrentaram brasileiros. Espadas e artigos de jornal afiados, discursos bombásticos e tiros de canhão. Quem é que disse que em nossa história tudo foi resolvido de maneira pacífica? O período regencial é um período de extrema guerra civil dentro do Brasil. Aí você pode se perguntar, por que tantas revoltas contra o governo central? O que tanto dividia os brasileiros? Quem se rebelava? Quem enfrentava os rebeldes? Quais eram os motivos para os conflitos políticos? O primeiro motivo era o excessivo poder do Rio de Janeiro e, por extensão, do Sudeste. A Constituição de 1924 havia imposto o
unitarismo, isto é, o predomínio da capital, no caso Rio de Janeiro, sobre todo o país. É fácil entender que o resto, entre aspas, do Brasil estivesse insatisfeito. Você ficaria espantado com o fato de que as revoltas regenciais ocorreram em regiões distantes do Rio de Janeiro, ou seja, no norte, no nordeste e no sul? É óbvio que os rebeldes daquelas regiões queriam que o país adotasse o federalismo, ou seja, a descentralização do poder. Concretamente, queriam autonomia para as províncias, como eram chamados os estados na época, escolherem seus próprios governadores, fazerem leis específicas para a província e impedirem que a maior parte do dinheiro recolhido com impostos fosse para os cofres do governo central no Rio de Janeiro. Cada um desses grupos sociais, insatisfeitos ou não, se associava a um partido político. Não eram exatamente partidos políticos como nós entendemos e vemos hoje. Afinal, esses partidos não levavam muito a sério a ideia de chegar ao poder por meio de eleições. O país nem tinha democracia para isso. O primeiro partido, os restauradores ou caramurus, eles estavam ligados à sociedade conservadora da Constituição brasileira. Eram os antigos portugueses, embora muitos tenham partido com Dom Pedro I, e o pessoal ligado aos irmãos Andrada e Silva. Contrários a qualquer reforma, eles exigiam um governo autoritário, para dar fim aos que eles chamavam de anarquia. Embora negassem, eram acusados de querer a volta de Dom Pedro, daí o nome restauradores. Mas o falecimento do imperador em 1834, lá em Portugal, criou um problema técnico insolúvel. Os caramurus aderiram então ao lado dos moderados. Os liberais moderados ligavam-se à Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional e eram formados por representantes dos grandes proprietários, principalmente os do Sudeste. Como o nome diz, aceitavam a descentralização do poder e as liberdades democráticas, mas, como também mostra o nome, de forma bem limitada. Portanto, eles controlavam o governo no Rio e defendiam que o poder central mantivesse alguma força. Consideravam-se liberais, porém viviam alertando contra os, entre aspas, excessos da liberdade. O outro grupo político eram os liberais exaltados, exatamente os que promoviam revoltas contra o governo. Vimos, então, que eles eram, antes de tudo, federalistas, ou seja, a favor da descentralização do poder, da autonomia provincial. Entretanto, embora com o ideal comum de oposição federalista, havia desde liberais ortodoxos, como os farroupilhas, até os exaltados jururubas. Ou seja, um pedaço estava ligado aos latifundiários do norte, nordeste e do sul, que eram federalistas porque queriam garantir sua autoridade local. E havia também os exaltados, que exigiam mais do que o federalismo. Eles, inspirados pela Revolução Francesa de 1789, falavam em direitos do cidadão, entre eles a ampliação dos direitos de voto, liberdades e garantias para o cidadão comum. Logo depois da saída de Dom Pedro I, era preciso eleger os regentes, mas a Assembleia Geral do Império estava. Então, foi eleita uma regência trina provisória. Algumas semanas depois, com os parlamentares de volta ao Rio de Janeiro, foi eleita a regência trina permanente, que se manteria no cargo até 1835. Costa Carvalho, baiano, mas com carreira política em São Paulo, o maranhense Braulio Muniz e o brigadeiro Francisco Lima e Silva, militar conservador que tinha reprimido a Confederação do Equador, lembra? Percebeu como a origem deles indicava o esforço em equilibrar a representação das regiões? A partir de 1835, a regência passou a ser una, ou seja, apenas um regente acumulou os poderes. No começo, quase todos os políticos se consideravam liberais e, portanto, aceitavam a descentralização do poder. Liberais moderados e exaltados fizeram um acordo e foram aprovadas 3 medidas importantes: a criação da Guarda Nacional, o Código de Processo Criminal e o Ato Adicional de 1834. A gente só entende uma delas quando a relaciona com as outras.
Vamos entender então? Foram os liberais moderados que sugeriram a criação de uma Guarda Nacional, força armada separada do Exército. O motivo básico era que o governo, nas mãos moderados, temia que os soldados e oficiais do exército aderissem às revoltas estimuladas pelos liberais exaltados. Além disso, por volta de 1830, grande parte dos oficiais do exército era formada por estrangeiros, mercenários e portugueses. Eles tinham sido fiéis cumpridores das ordens autoritárias de Dom Pedro I, o que naquele momento não era bom para que os anunciavam adesão a um liberalismo. Então, os gastos do exército foram cortados, praças e oficiais foram demitidos. Apenas algumas poucas unidades do exército mantiveram prestígio, como os batalhões sagrados, formados apenas por oficiais e, portanto, sem soldados, cabos e sargentos. A Guarda Nacional foi criada pelo ministro da Justiça Feijó em 1831. Mas e quem é que poderia se incorporar aos seus grupos armados com poder militar? Somente os que tivessem direito de voto, ou seja, aqueles poucos milhares de brasileiros com renda alta poderiam fazer parte da então Guarda Nacional. Você então já percebeu tudo. Para os latifundiários, a Guarda Nacional era mais confiável do que o Exército, porque ela era composta exclusivamente de homens com riquezas. Dessa maneira, a Guarda Nacional se revelou eficaz instrumento repressor. Em 1831 e no ano do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, acabava com motins exaltados. No comando dos destacamentos da Guarda Nacional estavam os fazendeiros, composto de coronel. É por isso que até recentemente no interior do Brasil chamavam latifundiário de coronel. Percebeu? Porque no passado eles realmente foram coronéis da Guarda Nacional. Você reparou então por que a criação da Guarda Nacional foi uma medida descentralizadora de poder? Porque os grandes proprietários passaram a comandar seu bando oficial de homens armados e as ordens vinham diretamente das fazendas dos locais e não do poder central no Rio de Janeiro. A Guarda Nacional era nacionalmente subordinada ao ministro da Justiça, mas localmente ela obedecia ao chamado juiz de paz, figura criada então pelo Código de Processo Criminal de 1832. Ele era eleito por voto censitário, ou seja, só podia votar quem tivesse renda, o que praticamente significava a nomeação pelos latifundiários do distrito. Tinha um poder enorme, podendo prender qualquer um que achasse suspeito. Mistura de juiz e de delegado ao mesmo tempo. Sob suas ordens estavam, então, inspetores de quarteirão que vigiavam e espionavam todo mundo. Como nos ensinou, então, um professor da época dizia que fechava o círculo. Uma elite possuidora de renda mínima estipulada por meio da Guarda Nacional e do juiz de paz controlava localmente as atividades judiciárias, policiais e militares. Em 1834, votou-se então o Ato Adicional à Constituição. Era a terceira medida que nós falamos lá atrás. A força do ato adicional só fica bem percebida quando ela é combinada às duas outras medidas. Veja, com ele, criaram-se então as assembleias provinciais, com direito de votar leis sobre assuntos diversos a respeito da administração, receitas e despesas, cargos públicos, questões jurídicas. Era mais um passo na descentralização, embora não total, porque o presidente da província, o que nós hoje, de novo, chamamos de governador do estado, continuava sendo nomeado pelo poder central. Além disso, o Ato Adicional de 1834 transformou a regência trina em una, reforçando então o poder executivo sobre o legislativo. Isso em contradição com a autonomia provincial. Uma novidade muito importante: o regente passou a ser eleito com voto direto e secreto, embora censitário, é claro. O ato adicional acabou com o Conselho de Estado, ou seja, um grupo de pessoas nomeadas pelo imperador para fazer sugestões políticas. Não é mantido o Senado vitalício, um reduto conservador que tinha sido majoritariamente escolhido senadores por Dom Pedro.
O Rio de Janeiro tornou-se então um município neutro e, com isso, a cidade de Niterói virou a capital da província fluminense. Bom, o problema é que para derrubar o imperador, os liberais tinham estimulado as massas populares a ir para as ruas exigir direitos. Nas províncias distantes do Sudeste, os liberais exaltados empurravam o povo contra o poder central. E o resultado disso foi um período intenso de revoltas sociais que fugiram do controle das elites. É o que nós vamos ver na próxima aula, quando estudarmos as revoltas regenciais, como a cabanagem, balaiada, sabinada e a farroupilha. Até a próxima aula.